Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Bem-vindos ao Noticiário Tortuga. Vamos falar da importância de se escolher a melhor gramínea para cada região e dos potenciais do cimental brasileiro na produção nacional. Em instantes. Falamos sempre das inúmeras tecnologias empregadas na produção animal, desde a preparação do solo até as estratégias de nutrição e suplementação vitamínica, passando por sanidade e melhoramento genético. Mas tudo começa na qualidade da pastagem e na escolha da melhor gramínea. E esse é um assunto que gera muitas dúvidas. Cairo Rodrigues, quais são as perguntas mais frequentes dos pecuaristas? Devido à variedade que a gente tem dentro do agronegócio brasileiro, uma pergunta que sempre o produtor se faz é: qual a melhor forrageira eu devo colocar na minha fazenda? Qual que é a diferença entre essas forrageiras? Por que que isso vai trazer algum resultado? Qual que é o impacto dessa escolha no resultado na engorda do meu rebanho? É algumas dessas questões que quem vai responder para nós agora é o Paulo Roberto de Lima, que está aqui conosco no nosso programa de hoje. Bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. E Paulo, dentre todas essas dúvidas que os produtores têm, eu queria que a gente começasse falando aqui primeiramente qual que é a diferença aí entre as forrageiras que a gente tem hoje disponíveis aqui no Brasil. Não existe a melhor planta forrageira, e sim a planta forrageira que melhor se ajusta às necessidades daquela determinada propriedade. Então, hoje, o que se espera de uma planta forrageira, e sempre será assim, é que ela seja uma planta forrageira produtiva, né? Que ofereça, manejada corretamente, uma quantidade de nutrientes suficiente para a manutenção do animal e um determinado nível de produtividade. Isso é uma questão muito particular. Às vezes, você pode ter duas propriedades, uma ao lado da outra, e a planta forrageira que se ajusta melhor para uma propriedade pode não ser para a propriedade ao lado, né? Ô Paulo, não é uma fórmula mágica, né? O produtor precisa realmente fazer aí um teste, fazer todo um estudo para que realmente dê certo, né? Na verdade, não existe uma planta forrageira milagrosa, né? Na verdade, o interessante é que o produtor, acima de tudo, ele procure uma orientação técnica, né? Ou um zootecnista, um engenheiro agrônomo, alguém que conheça não só da planta forrageira, mas das condições daquele local. É interessante que o técnico ele faça, ao ir à propriedade, um levantamento daquela propriedade, verifique as características daquela propriedade, o tipo de solo, as condições de clima, até mesmo conversando com o produtor, perceber o seu perfil. Ele tem uma estratégia mais extensiva ou ele já trabalha num sistema um pouco mais intensivo, ele faz algum tipo de suplementação em pasto. Então, tudo isso, de alguma forma, vai interferir na decisão do técnico em conjunto com o produtor sobre qual espécie forrageira ele vai utilizar na sua propriedade. E já aconteceu até conosco aqui na escola de produtores entrarem em contato conosco querendo plantar um determinado capim que o animal não come. Por exemplo, cavalo, nós sabemos que eles têm muitas restrições a comer braquiárias, com algumas poucas exceções. E, às vezes, eu vi aqui uma propaganda do capim tal e eu queria plantar aqui, o que você acha? Mas o cavalo não vai comer esse capim. A ideia que se tem hoje ainda de que existe uma planta forrageira milagrosa e que, trocando a forrageira que o produtor tem hoje, os seus problemas vão acabar. Em algumas situações, simplesmente ajustes na adubação, alterar aquela imagem que se tem, né, de que o capim, a planta forrageira tropical, ela se nutre com vento, né? Tem que ter nutrientes no solo para a planta produzir. Então, muitas vezes, ele pensa em trocar a espécie forrageira, mas o problema não é a espécie forrageira, e sim o manejo inadequado. Não faz adubação, não tem uma correção na acidez do solo. Então, muitas vezes,
o problema não está na espécie forrageira em si, mas sim na forma como aquela planta vem sendo manejada na propriedade. E, Paulo, quais seriam aí os riscos e até mesmo os prejuízos de um produtor que faz uma escolha mal feita? Quando você faz uma escolha mal feita e planta uma forrageira que não é adequada às condições climáticas da sua propriedade, ao tipo de solo da propriedade, as condições de manejo que ele utiliza, simplesmente o que vai acontecer é que ele jogou dinheiro fora. Ele fez todo um investimento no plantio de uma outra espécie, muitas vezes troca a espécie forrageira, e ele vai ver depois de 2, 3 anos que aquilo ali está pior do que estava antes. Reitero, não que a planta não preste, mas ela não era a planta adequada à situação daquela propriedade. E aí nós nos referimos tanto assim às condições que nós chamamos de edafoclimáticas, ou seja, condições de clima e solo, né? As condições da própria propriedade em termos de capacidade de investimento do produtor. Ele pretende trabalhar, por exemplo, com sistemas integrados, que hoje se fala muito, né, com integração lavoura-pecuária. E isso é uma migração, né, de um sistema convencional para um sistema mais intensivo, que envolve investimento. Então, não adianta eu querer fazer uma mudança sem ter capital para investir e, muitas vezes, também não só o capital em termos de recursos financeiros, mas capital humano. Se os funcionários da minha propriedade eles não estão acostumados com aquela forma de manejo de uma planta forrageira mais produtiva, onde exigirá um manejo mais cuidadoso, passar de um pastejo com lotação contínua para um pastejo com lotação rotacionada, se eu não tiver o pessoal treinado para aquilo, também não vai dar certo. Então, não é a simples troca da espécie forrageira. Tem muita coisa envolvida nisso, né? Por exemplo, se eu estou numa propriedade com gado de corte, com Brachiaria decumbens, e eu quero passar para uma outra espécie mais produtiva, não adianta eu continuar com o manejo que eu fazia com a Brachiaria decumbens, porque não vai dar certo. Então, envolve uma mudança de conceito de investimento na propriedade e no capital humano também da propriedade, né? Paulo, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação e por todas essas dicas aqui para quem está nos assistindo aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço. A raça cimental tem o segundo maior plantel do mundo. E aqui no Brasil, a seleção passa por um trabalho para a identificação de animais adaptados aos modelos de pecuária tropical. Vamos falar agora dos avanços positivos da genética do cimental brasileiro. A raça cimental é uma das maiores raças aí do mundo quando a gente fala em quantidade de animais. E agora nós vamos conversar um pouco mais sobre a adaptação dessa raça para as fazendas brasileiras, aqui com o Mário Coelho. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. É um prazer estar aqui com vocês, Caio. Prazer é nosso recebê-lo aqui. E, Mário, conta mais pra gente sobre a história aí da raça cimental e como que ela vem se adaptando cada dia mais à nossa pecuária, às nossas necessidades aqui, à realidade da pecuária brasileira. Bom, o cimental é uma raça de origem suíça. Ela tem seu início de formação em 1804. Isso é um animal de tripla aptidão: leite, carne e trabalho. No mundo, ela cresceu muito pela sua capacidade de se adaptar a diferentes sistemas produtivos e objetivos diferentes. Então, hoje nós temos seleções mais para carne e seleções para dupla aptidão, para leite e carne. Como nós vivemos num país tropical, nós também precisamos da questão de adaptação. Como ela é uma raça europeia, ela vindo para o Brasil, ela precisou se adaptar à nossa realidade. Nós temos um grupo de criadores que se dedica a selecionar animais mais adaptados à nossa realidade. Animais mais adaptados à braquiária, a altas temperaturas, a caminhar em pastos maiores. Então, o foco da seleção dos criadores de cimental brasileiro é produzir um animal adaptado à nossa realidade sem perder as características produtivas, tanto na linha leite como na linha carne e na dupla aptidão. Quais os benefícios que essa adaptação está trazendo aí para os resultados da produção com a raça cimental? A adaptação é fundamental a qualquer situação, né, cara? Se você for ver, você só consegue produzir se o animal estiver adaptado. Então, nós estamos falando de uma raça taurina, muito usada em cruzamento industrial. Ela já dominou o cruzamento industrial nos anos 80 e, por erros nossos, ela perdeu espaço. Hoje, nós temos um touro, nós produzimos um touro
que anda atrás da vaca Nelore, cobre com eficiência a vaca Nelore, produzindo um bezerro com alto grau de heterose, 100% de heterose. Então, é um animal extremamente eficiente. Eu não tenho dúvida que é a melhor opção para o repasse da IATF, que é uma tecnologia que vem crescendo muito no nosso país. Então, nós temos um foco muito grande nisso e temos uma clientela que tem tido uma recompra muito grande, tem tido muito sucesso com esses animais. Então, a gente tem tido um índice de revenda muito grande para os mesmos clientes que compram, ficam satisfeitos com os touros que andam atrás da vaca e emprenham muito bem essa vacada e dão uma bezerrada de primeira linha. E você citou aí sobre a dupla aptidão que a raça tem. Quais as principais características aí da raça cimental, dos animais produzidos através dessa genética, tanto para o corte quanto para o leite? Então, na hora que a gente fala no corte, né, eu já falei que é um animal que cobre com eficiência e vai produzir um meio-sangue de alto ganho de peso, alta qualidade de carcaça, a terminação de carcaça e, sobretudo, uma fêmea extremamente valorizada. Uma fêmea meio-sangue cimental Nelore, ela é extremamente valorizada, porque ela tem alta habilidade materna, ela produz bem leite, ela pare muito bem e ela é extremamente fértil. Então, além de um macho de excepcional qualidade, você também vai ter uma fêmea muito valorizada por todas essas características que eu citei. Agora, tem um outro lado, que é quem tem o girolando, o cruzadinho de leite, aquela pessoa que tira um leitinho a campo e não sabe muito bem o que fazer. O cimental dupla aptidão brasileiro, ele também tem esse viés. Você pode usar um touro mais focado no leite, que ele vai manter ou até aumentar a sua produção entre 10, 15 litros de leite, aí, vamos dizer, nessa faixa, e dá um macho de interesse comercial, que você consegue vender. Muitas vezes você produz um macho no leite e não tem para quem vender. A hora que você usa um cimental, ele vai te dar um macho com interesse comercial que você vai vender aí a 12, 13 reais o quilo de bezerro, que é um ganho excepcional para as pessoas. Isso sem falar no leite, né, na qualidade do leite do cimental, que ele tem muitos sólidos, então você faz, vamos dizer, queijo com menos leite, tem vários animais A2, é um leite de altíssima qualidade também. Como que a raça cimental ela se adapta aí às regiões que a gente tem no Brasil aqui, que são pelo tamanho do nosso país, né, que é um país continental, a gente tem diferentes tipos de clima no nosso país. E como que a raça cimental ela se adapta? Do Paraná para baixo, onde o clima é temperado, ela já é adaptada a essa realidade. Então, qualquer linhagem, qualquer trabalho de cimental se adapta muito bem à região temperada do Brasil, que representa menos de 10%, na verdade. No Brasil tropical e subtropical, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, de desenvolver e identificar animais mais adaptados, com muitas gerações de Brasil, andando na braquiária, pegando carrapato. Então, a gente vem selecionando esses animais que cada vez se adaptam melhor. E temos muitos resultados de clientes muito satisfeitos no Pará, no Mato Grosso, na Rondônia, no Nordeste brasileiro. Então, a gente vem trabalhando justamente essa principal característica, né? Sem perder as outras de vista, obviamente. E é uma raça que tem aí ainda um potencial de crescimento muito grande, né, Mário? Aqui no Brasil, a gente não tem dúvida que vai crescer muito, vem crescendo muito. Como eu falei, ela dominou o cruzamento nos anos 80, depois perdeu espaço por erros nossos, de um biotipo errado, animais que não estavam adequados, não eram adaptados e eram vendidos como adaptados, tá certo? E agora o processo de seleção focado na adaptação vem fazendo com que cada vez mais o cliente fique satisfeito e volte a comprar e a raça venha crescendo, né? A raça precisa dos usuários da raça, né? Pessoas que cruzam com o cimental. Então, a pessoa que compra um touro para cobrir a vaca Nelore, fica satisfeito. Que compra para cobrir uma vaca girolando ou uma cruzadinha de leite, também fica satisfeito com os produtos. Isso só faz a raça crescer cada vez mais e é o que a gente tem percebido nesses últimos tempos. A gente sabe aí da importância que a boa genética tem para o sucesso da pecuária, mas o manejo, a suplementação, a boa alimentação, tudo isso também é fundamental aí nesse resultado, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente vem trabalhando uma genética adequada à nossa realidade, sem dúvida alguma, adequada à nossa realidade, mas se não vier sustentada por um manejo e uma alimentação adequada e cada vez melhor, você sempre vai estar limitado, né? Então, não adianta nada você melhorar a sua genética e ter uma alimentação pífia, uma alimentação atrasada, sem qualidade, que ele não vai poder expressar toda a sua qualidade, a sua seleção não vai chegar aonde ela deveria efetivamente. Com certeza. Mário, obrigado por todas as informações aqui no nosso programa de hoje. Prazer é nosso. Se você quiser conhecer os produtos da marca Tortuga e os programas da DSM, acesse o site tortuga.com.br, como aparece aqui na tela para vocês. Aponte também a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui agora, para ser redirecionado ao canal do YouTube.
Lá estão postadas as entrevistas e todas as edições do Noticiário Tortuga. Você pode rever e compartilhar. Noticiário Tortuga no canal do Boia de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Até breve.